Você já percebeu uma coisa curiosa? Passamos horas escolhendo o próximo celular, o próximo modelo de carro, até o sabor da pizza do fim de semana. Mas quase nunca paramos para escolher conscientemente as palavras que falamos todos os dias. E, ironicamente, o celular não vai te deixar milionário. Mas as suas palavras, sim. Eu sei, pode soar estranho de primeira, mas fica comigo. Porque é justamente aqui que mora o segredo que Florence Scovel Shinn deixou como legado para o mundo. O poder criador da palavra. E antes que você pense, mais uma daquelas conversas de autoajuda barata. Eu te digo com sinceridade, eu entendo o seu ceticismo. Até porque provavelmente você já tentou afirmações positivas. Já falou frases prontas do tipo, eu sou abundante, enquanto olhava para o saldo negativo da sua conta. E a única coisa que aconteceu foi uma mistura de frustração com vontade de comer miojo de madrugada, não é? Eu sei, porque esse é exatamente o ciclo em que a maioria das pessoas vive. Trabalhar muito, ganhar pouco, repetir frases que não acreditam e se perguntar por que a vida não muda. Mas aqui está a virada. Não se trata de repetir frases ocas, mas de compreender que as palavras são comandos diretos que você dá ao universo. Pense comigo, quando você entra em um restaurante e pede arroz com feijão, o garçom não vai trazer macarrão instantâneo para você. Ele vai trazer exatamente o que você pediu. O universo funciona da mesma forma. Ele não entrega aquilo que você deseja em silêncio, nem o que você imagina secretamente. Ele entrega aquilo que você comanda através das palavras. É como se você tivesse à disposição um restaurante cósmico, aberto 24 horas por dia, onde cada frase que você fala é um pedido que automaticamente vai para a cozinha invisível da realidade. E aqui está o ponto que muitos ignoram. O universo não distingue se o seu pedido foi consciente ou não. Ele não para e pergunta, será que essa pessoa realmente quer isso? Não. Ele simplesmente executa. Se você vive dizendo, nunca sobra dinheiro, tudo dá errado para mim, esse país não tem jeito, adivinha? O garçom cósmico anota e entrega exatamente o prato que você pediu. É duro de ouvir, mas pense comigo. Quantas vezes, sem perceber, você não tem pedido mais escassez, mais dívida, mais cansaço? Não é provocação, é apenas constatação. E talvez você já esteja se perguntando, ok, mas como eu mudo isso se é automático? Eu nem percebo o que eu falo. E é aqui que a sabedoria de Florence Scovel Shinn se torna ainda mais poderosa. Ela dizia que as palavras são como feitiços. Sim, feitiços. Cada frase que sai da sua boca é como jogar uma pedra em um lago. As ondas se espalham, colidem e voltam para você. Só que, diferentemente da fantasia dos filmes, esse feitiço não depende de varinha mágica, nem de livros escondidos em bibliotecas antigas. Ele depende apenas da sua atenção diária, da forma como você se comunica consigo mesmo e com os outros. Agora, deixa eu te contar um segredo desconfortável. Os milionários, aqueles que você admira, que parecem ter decifrado um código da vida, não são mais inteligentes que você. Eles não trabalham mais horas que você. A grande diferença é que, em algum momento, eles perceberam que o vocabulário deles estava programando a mente e, consequentemente, o destino. Enquanto muitos estão pedindo inconscientemente escassez, eles estão dando comandos claros de abundância. Eles aprenderam cedo ou tarde a falar a língua do universo. E essa língua não é outra coisa senão a forma como você se expressa. Pense em como seria se cada palavra que você falasse hoje fosse um cheque que você assinou. Alguns assinam cheques de R$1.000, outros de 10 mil, outros de 1 milhão. E sabe qual a diferença? A diferença está na coragem de falar, em voz alta, frases que alinhem a sua energia com o que você deseja. Florence não dizia isso apenas como poesia espiritual. Ela dizia isso como ciência prática. Porque cada palavra ativa imagens mentais, e cada imagem mental ativa emoções, e cada emoção é energia em movimento. Você literalmente sintoniza com aquilo que declara. Eu sei o que você deve estar pensando agora, mas eu já falei coisas positivas e nada aconteceu. Aqui está onde fica interessante. Não basta falar por 1 minuto e depois passar as próximas 23 horas reclamando. É como querer emagrecer comendo uma salada no almoço, mas devorando pizza, refrigerante e sobremesa todos os outros dias. O universo não responde ao esforço isolado, ele responde ao padrão. Ele responde à constância.
É por isso que Florence insistia tanto em transformar as palavras em hábito, em ritual diário, em prática viva. E veja como a vida gosta de metáforas. Quando você vai à academia, você não pega músculos depois do primeiro treino, certo? Mas se você treina todos os dias, os resultados aparecem. Com as palavras é a mesma coisa. No começo parece estranho, forçado, até meio bobo, mas com o tempo, sua mente começa a aceitar o novo vocabulário. Seu corpo começa a vibrar diferente, suas decisões mudam e o universo responde. É uma espiral ascendente que começa com algo tão simples quanto abrir a boca. Agora, deixa eu te provocar um pouco. O que você acha que está criando neste exato momento? Porque mesmo enquanto você assiste a esse vídeo, você continua emitindo comandos. Talvez você tenha acabado de dizer, isso nunca vai funcionar para mim. Se esse foi o caso, parabéns. Você acabou de assinar um cheque de mais escassez. Mas se dentro de você surge uma fagulha de curiosidade, uma voz dizendo, e se for verdade? Então você já começou a mudar a frequência. E essa é a beleza desse conhecimento. Ele não é exclusivo de gurus, nem de milionários escondidos em mansões. Ele está disponível para você, agora, no exato lugar onde você está. Florence acreditava que qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, podia transformar a vida com a palavra certa. Não é sobre sorte, não é sobre destino fixo, é sobre comando consciente. Deixa eu usar mais uma metáfora para fixar isso. Imagine que sua boca é um controle remoto e cada frase que você fala é um botão. Quando você diz, tá difícil, você apertou o botão do canal da dificuldade. Quando você diz, a abundância me encontra todos os dias, você muda o canal para a abundância. O que você tem assistido? Drama de escassez ou filme de prosperidade? Você pode trocar o canal a qualquer instante. E antes que você pense que isso é só poesia bonita, a neurociência confirma o que Florence já dizia 100 anos atrás. As palavras moldam o cérebro. Estudos mostram que quando você repete frases de abundância, o cérebro cria novas conexões neurais, fortalece áreas ligadas à motivação e reduz a ativação da amígdala, responsável pelo medo e pela escassez. Ou seja, não é mágica, é ciência aplicada. Só que Florence explicava isso com a linguagem dos feitiços, porque, convenhamos, é muito mais fácil gravar na mente que palavras são feitiços do que lembrar de termos técnicos complicados. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se você tivesse certeza absoluta de que cada palavra sua se transformaria em realidade, o que você falaria hoje? Você reclamaria do trânsito? Diria que o dinheiro nunca é suficiente? Ou você começaria a declarar que a fortuna corre na sua direção, que o primeiro milhão está apenas esperando a sua ordem para se manifestar? E é aqui que começa a grande jornada que este roteiro vai te conduzir. Porque nas próximas partes, eu vou te mostrar não apenas como mudar o vocabulário, mas como transformar as palavras em um exército silencioso a seu favor. Vou te mostrar os passos práticos, os comandos que você pode usar e até mesmo um desafio de 24 horas para provar, por si mesmo, que o universo realmente responde. Mas por agora, eu quero que você absorva esta ideia simples e poderosa. Você já está comandando algo. Não existe neutralidade. Não existe silêncio cósmico. Ou você comanda conscientemente, ou comanda por descuido. E é justamente por isso que Florence nos deixou um recado atemporal. O universo está ouvindo. Fale como o milionário que você está se tornando. Agora que você já entendeu a base, que cada palavra é um comando enviado ao universo, é hora de entrarmos mais fundo. Porque não adianta apenas saber a teoria. Você precisa aprender a praticar, a experimentar no dia a dia, até que o uso consciente da palavra se torne tão natural quanto respirar. E aqui está o detalhe que quase ninguém fala. Não é sobre inventar frases mirabolantes, nem sobre decorar mantras de 3 páginas. É sobre transformar a sua boca em uma ferramenta de riqueza, simples e direta, como apertar o botão de um interruptor. Pense em como você aprendeu a dirigir. No começo, cada movimento parecia um desafio. Segurar o volante, olhar para os retrovisores, pisar na embreagem, trocar a marcha. Mas com o tempo, dirigir se tornou automático. Hoje, você provavelmente nem pensa em cada detalhe. Você simplesmente dirige. As palavras funcionam da mesma maneira. No início, será necessário esforço, atenção,
talvez até alguns tropeços. Mas, com repetição, a fala da abundância se torna automática. E quando isso acontece, você literalmente começa a comandar seu primeiro milhão de reais do universo. E aqui vem o primeiro passo prático: observar. Parece bobo, mas é poderoso. Passe um dia apenas observando como você fala. Não tente mudar nada ainda, apenas observe. Você vai se surpreender com a quantidade de frases de escassez que saem da sua boca sem que você perceba. É como se você tivesse um rádio sintonizado em uma estação chamada FM da falta. Nunca sobra dinheiro. Tudo está caro. Eu não aguento mais. Cada frase dessas é como apertar repetidamente o botão do canal errado. Então, o primeiro movimento é perceber. Florence dizia: a consciência é o primeiro passo da cura. Ou seja, sem perceber, não há como mudar. Depois da observação, vem o segundo passo: substituir. E aqui está o truque. Não adianta apenas tentar calar a boca e não falar nada. O vazio não comanda nada. Você precisa substituir. É como trocar o prato no restaurante cósmico. Se você pediu escassez e o garçom cósmico anotou, você pode chamar o garçom de volta e dizer: desculpa, eu troquei de ideia. Eu quero abundância. A cada vez que você se pegar dizendo algo negativo, troque imediatamente por uma declaração positiva. Por exemplo, em vez de "o dinheiro nunca sobra", diga: "o dinheiro sempre encontra uma forma de chegar até mim". E em vez de "isso é impossível para mim", diga: "tudo o que eu desejo já está a caminho". E talvez você esteja pensando: mas eu não acredito no que estou dizendo. Aqui está o terceiro passo: persistir até acreditar. A crença vem da repetição. Pense em como você aprendeu seu nome. Você não nasceu sabendo que se chamava Maria, João ou Ana. Alguém repetiu esse nome para você milhares de vezes até que você acreditou. Hoje, se alguém chamar João na rua, você vira a cabeça automaticamente. Você acredita no seu nome porque ouviu ele ser repetido milhares de vezes. O mesmo vale para crenças financeiras. Você acredita na escassez porque ela foi repetida para você desde pequeno. Dinheiro não dá em árvore. A vida é difícil. É preciso suar muito para ter algo. Repetição criou crença. Agora, você pode usar o mesmo mecanismo para criar novas crenças. Persistir é a chave. Quarto passo: visualizar junto com as palavras. Florence dizia que palavras sem emoção são como sementes sem água. Você pode até plantar, mas nada vai crescer. Por isso, cada vez que você declarar algo, feche os olhos por alguns segundos e veja a cena acontecendo. Se você diz: "eu comando meu primeiro milhão de reais", imagine-se olhando para a tela do aplicativo do banco, vendo os números. Imagine a sensação no seu corpo, o sorriso involuntário, a paz. Quanto mais você conecta a palavra à emoção e à imagem mental, mais rápido o universo responde. Isso porque, no fundo, as palavras são gatilhos que ativam imagens internas. E são essas imagens carregadas de emoção que magnetizam a realidade. Agora, deixa eu te dar uma metáfora para gravar isso. Imagine que sua palavra é como um fósforo. Ele tem potencial de acender o fogo, mas sozinho ele apaga rápido. Quando você junta a palavra paz, emoção, é como jogar esse fósforo em um campo de gasolina. A chama se espalha com intensidade. Por isso, não basta repetir mecanicamente. É preciso falar sentindo. É preciso falar com a convicção de quem está assinando um cheque que sabe que vai ser compensado. Quinto passo: agir como se fosse verdade. Aqui é onde muitas pessoas tropeçam. Elas dizem palavras de abundância, mas vivem em postura de escassez. É como alguém declarar: "sou saudável", enquanto continua fumando 3 maços de cigarro por dia. As palavras são comandos, sim, mas elas precisam ser reforçadas por pequenos gestos de coerência. Isso não significa que você precisa gastar dinheiro que não tem. Significa agir como quem já confia que o dinheiro virá. Por exemplo, quando você paga uma conta, em vez de reclamar "esse dinheiro está indo embora",
diga: estou abrindo espaço para mais dinheiro chegar. Quando você dá uma gorjeta, em vez de sentir dor, diga: o universo me retribui em dobro. São microgestos que alinham sua postura com suas palavras. Agora, deixe eu abrir um parêntese para falar da ciência por trás disso. Estudos da psicologia cognitiva mostram que quando você fala em voz alta, você engaja áreas diferentes do cérebro do que quando apenas pensa. A palavra falada ativa o córtex pré-frontal, responsável por tomada de decisões e planejamento, e também reforça os circuitos neurais ligados à memória. Ou seja, falar, literalmente, instala um novo software no seu cérebro. É por isso que Florence insistia tanto em falar, e não apenas pensar. A fala é ação. A fala é comando. E para deixar isso ainda mais claro, pense em como você já se condicionou com palavras. Quantas vezes você disse: eu sou azarado, e realmente as coisas deram errado? Quantas vezes você disse: isso nunca vai dar certo, e realmente fracassou? Não é coincidência, é programação. O que você diz, você confirma, e o que você confirma, você vive. A boa notícia é que você pode virar esse jogo a qualquer momento. Agora, eu sei que você pode estar se perguntando: mas e se eu esquecer? E se eu não conseguir manter o padrão? Aqui está onde entra o desafio prático que transforma a teoria em experiência. O desafio das 24 horas. Durante um dia inteiro, você vai observar e substituir cada palavra de escassez que sair da sua boca. Não é sobre ser perfeito, é sobre estar consciente. E a cada substituição, você vai reforçar a sua autoridade sobre a sua própria vida. Ao final dessas 24 horas, você vai perceber como a sua energia mudou, como você se sente mais leve, mais esperançoso, mais conectado. É quase impossível não sentir diferença, porque a mudança de palavras é uma mudança imediata de frequência. E olha só, esse desafio de 24 horas é só o começo, porque o verdadeiro poder está em transformar isso em estilo de vida. Florence dizia: o jogo da vida é um jogo de boomerang. Nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações retornam para nós com precisão impressionante. One. Isso significa que, uma vez que você começa a jogar palavras de abundância no lago da existência, inevitavelmente as ondas voltam para você. Pode demorar um pouco no começo, porque ainda há ondas antigas de escassez circulando, mas cedo ou tarde a maré vira. Agora, deixe eu contar uma pequena história para ilustrar isso. Imagine um homem chamado Carlos. Ele trabalhava muito, mas nunca saía do vermelho. Sempre dizia frases como: dinheiro é sofrimento, eu não nasci para ser rico. Um dia, ele leu Florence Scovel Shinn e decidiu fazer o desafio das palavras. No começo, se sentia ridículo. Ele falava: a abundância flui para mim, e ria sozinho, porque ainda comia macarrão instantâneo 3 vezes por semana. Mas, mesmo sem acreditar, ele persistiu. 3 meses depois, um cliente antigo voltou a procurá-lo com um contrato inesperado. Pouco tempo depois, uma oportunidade de parceria surgiu. Em menos de um ano, Carlos tinha multiplicado sua renda por 5 e ele dizia: não foi coincidência. Eu mudei minhas palavras e minhas palavras mudaram a minha vida. Histórias, como a de Carlos, não são exceção, são regra para quem aplica esse princípio com disciplina, porque o universo responde a quem fala com clareza. É como gritar em um vale. Se você grita eco de pobreza, o que volta? Pobreza. Se você grita eco de riqueza, o que volta? Riqueza. O vale não decide o que devolver, ele apenas devolve o que recebeu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta poderosa. Quantas vezes você já falou coisas como: eu nunca vou ter meu primeiro milhão? Se você já disse isso, parabéns, você já comandou algo. Só que comandou o contrário do que deseja. A boa notícia é que agora você pode dar um novo comando. Você pode dizer: eu comando meu primeiro milhão de reais do universo com minhas palavras. E ao repetir isso diariamente, você cria um novo eco, uma nova onda, um novo destino. E aqui está o que vai acontecer. No começo, a sua mente vai resistir. Ela vai rir,
vai dizer: isso é impossível. Mas cada vez que você persistir, você estará enfraquecendo os circuitos antigos e fortalecendo os novos. Até que, dia, sem perceber, você vai começar a falar espontaneamente frases de abundância. E quando isso acontecer, é porque você reprogramou sua identidade. E é aí que o universo responde de forma acelerada. Para reforçar essa prática, aqui vai um exercício extra. Escolha 3 frases de poder e escreva em cartões ou blocos de notas. Coloque um no espelho do banheiro, outro na geladeira e outro no celular. Toda vez que olhar, fale em voz alta. Pode ser algo como: eu sou um ímã de oportunidades financeiras. Ou: o dinheiro vem a mim em fluxo constante. Ou ainda: meu primeiro milhão já está a caminho. Repetir em momentos diferentes do dia cria um efeito de reforço impressionante. É como regar a semente várias vezes. E antes que alguém diga: mas isso não é mágica? Eu reforço: não é mágica, é lógica. Suas palavras moldam suas decisões. Suas decisões moldam suas ações. Suas ações moldam seus resultados. Quando você muda a palavra, muda a raiz de toda a cadeia. Isso é neurociência, psicologia e espiritualidade trabalhando juntas. Florence só usava a linguagem dos feitiços para tornar tudo mais poético. Mas a base é a mesma. O universo responde ao que você fala. Então, recapitulando até aqui: observar, substituir, persistir, visualizar, agir como se fosse verdade. Esses 5 passos são suficientes para virar a chave. E se você somar o desafio das 24 horas, você vai sentir na pele a diferença. Não é sobre esperar anos, é sobre começar agora. Porque o universo está ouvindo cada palavra sua neste exato instante. Agora vou te mostrar como consolidar esse poder, como transformar as palavras em um estilo de vida de abundância permanente e como criar não apenas o seu primeiro milhão, mas uma vida inteira de prosperidade. Chegamos ao momento final desta jornada. E talvez, ao longo desse caminho, você tenha sentido algo curioso. Uma mistura de esperança, de provocação e até de desconforto. Porque é impossível ouvir que cada palavra é um comando e não começar a pensar em quantas vezes você pediu, sem perceber, justamente o contrário do que desejava. Mas também é impossível não sentir um sopro de poder ao perceber que, a partir de agora, você pode dar novos comandos, mais conscientes, mais alinhados, mais poderosos. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra é a sua varinha mágica. E se você pensar bem, isso faz todo sentido. Não existe nada mais democrático do que a palavra. Você não precisa de diploma, não precisa de herança, não precisa de permissão de ninguém para falar. A palavra está na sua boca agora mesmo. E ela pode ser sua prisão ou sua libertação, sua escassez ou sua fortuna, o primeiro milhão que parece distante ou o primeiro milhão que já está a caminho. Talvez você ainda esteja com uma dúvida. Mas será que isso realmente funciona para mim? Eu entendo, essa dúvida é natural. Nós crescemos ouvindo frases pesadas sobre dinheiro, que é sujo, que corrompe, que é difícil. Crescemos assistindo nossos pais brigarem com contas, nossos vizinhos reclamando da vida, a televisão repetindo tragédias. É como se tivéssemos sido programados desde cedo para falar a língua da falta. E mudar essa língua não acontece da noite para o dia. Mas lembre-se, todo idioma pode ser aprendido. Se você consegue aprender inglês, espanhol, francês, também pode aprender a falar o idioma da abundância. E aqui vai uma provocação. Você prefere ser fluente em reclamar ou fluente em prosperar? Porque no fim, a escolha é sua. Se você continuar repetindo as mesmas frases de sempre, vai colher os mesmos resultados de sempre. Mas se você ousar trocar cada "eu não posso" por "eu comando", cada "não dá" por "está a caminho", então você abre as portas para um novo destino. Imagine por um instante que o universo é um grande espelho. Ele não cria nada por conta própria, ele apenas reflete o que você mostra. Se você mostra medo, ele reflete medo. Se você mostra confiança, ele reflete confiança. Se você mostra palavras de escassez, ele devolve mais escassez. Se você mostra palavras de abundância, ele devolve abundância multiplicada. O espelho não escolhe o que refletir, ele apenas devolve. E esse é o maior ato de justiça cósmica. Todos recebem exatamente o que declaram. Agora, talvez você diga: mas eu já declarei coisas boas e não aconteceu. E eu te pergunto:
Por quanto tempo você declarou? Por quanto tempo você persistiu antes de voltar a reclamar? Porque o universo não responde à intensidade isolada de um dia, mas à frequência constante de uma vida. É como um rio. Você pode jogar uma pedra nele e criar uma onda, mas se jogar pedras todos os dias, o curso do rio muda. Suas palavras são essas pedras. O que você tem jogado? E aqui está um segredo que poucos entendem. Não se trata apenas de falar sobre dinheiro. Se trata de falar sobre si mesmo, sobre a vida, sobre o futuro. Quando você diz, eu não presto, você está assinando um cheque de fracasso. Quando você diz, eu sempre dou um jeito, você está assinando um cheque de resiliência. Quando você diz, ninguém me ajuda, você está assinando um cheque de solidão. Quando você diz, o universo conspira a meu favor, você está assinando um cheque de milagres. Cada palavra cria uma assinatura energética que inevitavelmente retorna para você. Por isso, eu quero te convidar para algo maior do que apenas um desafio de 24 horas. Eu quero te convidar para uma vida inteira de observação consciente. Uma vida em que você se torne guardião das suas próprias palavras, em que você escolha com cuidado cada frase que sai da sua boca, como quem escolhe pedras preciosas. Porque, no fundo, é isso que elas são. Pedras preciosas de energia que constroem a sua realidade. E não pense que isso é pequeno. Pense em como a humanidade inteira foi transformada por palavras. Um discurso pode inspirar uma revolução. Uma frase pode consolar uma mãe em luto. Uma palavra pode destruir uma amizade ou salvar uma vida. Se palavras têm poder de mudar países inteiros, por que não mudariam a sua vida financeira? O mesmo mecanismo que move multidões também move a sua conta bancária. A diferença está apenas em como você usa. Agora, imagine o seu futuro daqui a um ano. Imagine que você começou hoje a praticar o comando consciente das palavras. Você observa, substitui, persiste, visualiza, age como se fosse verdade. Dia após dia, mês após mês. Como estará a sua vida? Talvez você ainda não tenha seu primeiro milhão completo, mas certamente estará mais perto dele do que jamais esteve. Porque o universo não ignora uma boca disciplinada. Ele responde. Sempre responde. E aqui vai um detalhe poderoso. Não espere acreditar para começar. Comece e a crença virá depois. É como plantar uma semente. Você não precisa acreditar que a árvore vai nascer para plantar. Você apenas planta. E quando a primeira folha aparece, a crença se instala naturalmente. Suas palavras são sementes. Quanto mais você planta, mais árvores de abundância crescem no jardim da sua vida. Florence nos deixou uma frase que merece ser repetida. Não é o que você deseja, nem o que você imagina, é o que você fala que manifesta. Repare, não é o desejo, não é a fantasia, é a fala. Porque a fala é ato, o desejo é passivo. A palavra é ativa. É ela que move engrenagens invisíveis, que ativa conexões neurais, que chama oportunidades. O silêncio não cria. O murmúrio não cria. Apenas a palavra cria. Então, aqui vai o meu convite final. Durante as próximas 24 horas, vigie cada frase. Substitua cada reclamação por um comando. Compartilhe publicamente uma frase de abundância nas suas redes sociais, como um compromisso consigo mesmo e com o universo. Declare em voz alta. Eu comando meu primeiro milhão de reais do universo com as minhas palavras. Não importa se alguém rir, não importa se alguém duvidar. O importante é que você deu o comando. Você lançou a semente. Você ativou o feitiço. E quando a dúvida voltar, porque ela vai voltar, lembre-se do restaurante cósmico. O garçom está sempre ouvindo. Se você pedir escassez, ele vai servir escassez. Se você pedir abundância, ele vai servir abundância. Não tem segredo escondido. Não tem truque por trás da cortina. É simples, direto, prático. O que você fala, você vive. Então fale como milionário. Caminhe como milionário. Declare como milionário. Por quê? No momento em que suas palavras se alinham com a abundância, o universo inteiro conspira para entregar o pedido. E um dia, sem perceber, você vai olhar para a tela do seu banco, ver aquele número mágico com 6 zeros e vai sorrir lembrando que tudo começou com uma frase. Eu comando meu primeiro milhão de reais do universo com as minhas palavras. Essa não é apenas uma frase bonita. É o início de uma nova vida. É o código que os milionários decifraram e que você agora também conhece. Use-o, experimente-o, persista nele. E depois, quando o seu primeiro milhão chegar, você vai entender o que Florence queria dizer quando repetia:
O universo está ouvindo. E eu quero encerrar com uma imagem para ficar marcada na sua mente. Imagine-se jogando uma pedra em um lago. Cada onda que se espalha é uma palavra que você falou. Agora imagine centenas de ondas se espalhando todos os dias, tocando margens distantes, criando movimentos invisíveis. Esse é o efeito das suas palavras. Elas viajam mais longe do que você imagina. Elas criam mais impacto do que você percebe. Elas sempre voltam. Então escolha suas pedras. Escolha suas palavras. Porque cada uma delas é um comando. E cada comando é um passo em direção ao seu primeiro milhão. Agora, vá lá e fale. O universo está pronto para ouvir.